Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos iniciar dessa vez um giro diferente. Com vocês, Lucas Evaristo, revista Ferrovia em Foco. Pessoal, vamos falar hoje sobre a oportunidade ao mercado que a MRS apresentou, que é o programa Open MRS, que trata sobre uma proposta ao mercado, de atrair inovações tecnológicas voltado a 4 desafios que a empresa apresenta. 2 voltado para a operação e 2 voltado para a manutenção. E eu vou, nesse vídeo, te ajudar a pensar um pouco sobre, Vou te falar o que já existe, o que não existe, proposta. Eu vou tentar te ajudar, te balizar com base no que eu tenho de conteúdo, de material, enfim, know-how, tudo que eu já trabalhei com ferrovia na área de manutenção e operação, para eu te ajudar a pensar na sua proposta, caso você for apresentar algum tipo de inovação na área, tá ok? Pessoal, eu conheço o trabalho da Neoventure, É uma empresa que ela presta consultoria voltado para a área de inovação, se não me engano ela tem sede em Belo Horizonte. Ela é voltado para a área de inovação, então ela apoia empresas, startups em geral, voltado para a área de inovação tecnológica, a se desenvolverem, a expandir, a acelerar o seu desenvolvimento. E a MRS está em parceria com a Neoventure para criar soluções para essas 4 necessidades que a empresa possui. Lembrando, não é só a MRS que possui essas 4 necessidades, a ferrovia como um todo está tentando forma de solucionar, Não é fácil solucionar essa necessidade que eles estão solicitando, tá? O mundo inteiro está pensando e a MRS também está buscando soluções. Algumas coisas já têm solução, já possuem solução, mas são soluções muito custosas, Então não valeria tanto a pena. Quando se fala de inovação, de aplicação, nós temos que observar 3 parâmetros, 3 grupos que se encaixam. Se algo é desejável, é o que a MRS está solicitando nas 4 propostas. Se é tecnicamente aplicável, ou seja, existe material para aplicar aquilo. E se é financeiramente viável, ou seja, o investimento vale o retorno. Então, a sua proposta, o primeiro crivo tem que ser esses 3 crivos da inovação, Que, enfim, se aprende muito quando a gente fala sobre metodologia ágil, enfim, tudo voltado para essa questão e também muito ligado ao mundo VUCA, Que é esse mundo, digamos, líquido em todos os aspectos, tá ok? Vamos bater ponto a ponto, tá? Só fazer uma ressalva sobre a Neoventure e o pessoal de inovação. Quem trabalha com inovação, com consultoria para empresas de inovação, como é o meu caso, a gente tem muito medo de ter as nossas ideias plagiadas, as nossas ideias roubadas, No caso, a Neoventure é uma empresa de muita confiança e a MRS não precisa nem de falar, É uma empresa aí reconhecida pelas suas práticas sempre dentro da ética, e tudo que ocorre de forma correta, tá? Então vamos que vamos. Vamos bater aí as 4 propostas, 4 necessidades, 2 para a área de operação, 2 para a área de manutenção. Vamos lá então? Pessoal, o primeiro desafio, ele tange na questão de rastreabilidade do trem ou de ativos em geral da ferrovia, tá ok? O que é rastreabilidade? A empresa precisa saber, a operadora de carga ou de passageiros precisa saber a exata localização de um veículo, de um ativo em geral. Já existem soluções no mercado voltado para essa área de rastreabilidade. Porém, ainda existem alguns gaps que precisam ser preenchidos. O primeiro fator que é um problema maior para a parte de rastreabilidade é a questão financeira. As soluções de investimento em infraestrutura para rastreamento de trens, ela é muito alta. Então, isso impacta negativamente
na seleção dessas empresas que já estão no mercado. Por exemplo, a tecnologia CBTC ela trabalha muito voltada para a área de rastreamento de trens, automação em geral. Mas ela é uma solução ainda cara, com uma infraestrutura muito custosa, principalmente para implantação em novas áreas. E ela apresenta algumas outras questões referente a pontos cegos, né? Então você tem que dar um upgrade na infraestrutura para conseguir uma boa comunicação. É um sistema muito bom, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado e melhorado de uma forma mais barata. Tá ok? Várias soluções estão sendo criadas aí pelo mundo. Eu tenho acompanhado Rússia, China, a Europa, né? A Europa está querendo unificar a ferrovia dela, então ela está criando sistemas de rastreio que sejam comuns a todos os países da União Europeia, né? Então todo país vai saber aonde que está o trem dela dentro da União Europeia, chegando até a Rússia, né? Lá na Ásia, né? Na questão eurasiana. E basicamente é isso, tá? Problemas disso, o que já foi testado, que eu tenho de conhecimento. Tecnologia através de magnetismo para detecção da passagem do trem. Problema para implantação de torre, tá? Na entrevia, tá? A entrevia é o espaço, né? Que fica ali entre uma via e outra, né? Medindo a partir do eixo, né? E ali há muita dificuldade de implantação de equipamentos na parte central, né? De forma a não ocupar os gabaritos. Então, esse é um dos problemas também. A questão financeira, tá? A questão de internet, ponto de falta de sinal de celular, tá? Problema com falta de sinal de satélite mesmo, entendeu? Eu vi que a Vale fez uma parceria, se não me engano, com a Vivo para tentar implantar a internet em toda a via dela. Provavelmente estão buscando formas de aumentar a rastreabilidade também e possivelmente a automação. Pessoal, por que é importante rastreabilidade? Questão de segurança. Se você sabe onde o trem está, você pode avisar as pessoas, funcionários, comunidade, que o trem está passando por ali. Você pode criar uma aproximação maior entre trens, permitindo mais trens na via. Você pode, enfim, fazer um planejamento melhor da via. Então, há essa necessidade, tá? Então, esse sistema ele tem funcionado da seguinte forma: ele tem que coletar dados da localização do trem para enviar para um outro lugar que seja possível o controle e o planejamento. Esse lugar, via de regra, é o CCO, o Centro de Controle, tá ok? Essa é a primeira necessidade, ela é voltada principalmente para a área de operação, beleza? Pessoal, a segunda necessidade, a segunda demanda que a empresa apresenta é no que tange a resto de carga no fundo de vagões, né? Principalmente os vagões que são vagões abertos, né? Por exemplo, gôndola. Por quê? O que acontece? Quando você carrega o vagão, você preenche aqui toda a caixa, né? Fica até um pouquinho para fora. E algumas ferrovias aplicam a umidade sobre esse vagão ou chove em cima do vagão, também naturalmente, né? Lógico, a ferrovia não está criando chuva ainda. Chove em cima do vagão para não permitir, lógico, né? Se a ferrovia aplicar água, umidade sobre o vagão, para não permitir que as partículas de minério, por exemplo, sejam lançadas no ar e criem ali uma poluição, uma sujeira, impactando as comunidades locais. Ou pode ocorrer naturalmente a chuva em cima do vagão. O problema geralmente se cria um terrão, né, uma borra de minério que fica preso no fundo ou nas laterais do vagão. E não pode deixar, porque você impacta a operação, porque você está transportando um vagão que deveria ser vazio com carga dentro, então você diminui a capacidade de carga desse vagão. E se o vagão ele ficar com só um dos lados
com o terrão de minério grudado no fundo, ele desequilibra e ele pode ou dar um tombamento ou um tombamento parcial, ou um descarrilamento em algum caso. Então esse é um dos problemas. A empresa, geralmente, não só a MRS, outras que transportam minério, deixam um funcionário ou uma equipe só para tirar esse terrão daqui de dentro. Isso gasta tempo, tem que pagar a gente para fazer isso. E o material rodante fica inutilizado enquanto não é retirado aquele material. Então, a solução é como não deixar ou como retirar com mais facilidade o terrão do fundo do vagão, né? o terrão de minério. Eu já pensei em algumas possibilidades, talvez através de magnetismo, vibração, enfim. Aí vai de acordo com a sua criatividade, né? Essa é a segunda necessidade e ela é voltada também para a área de operação. Tá ok? Vamos para a próxima. Pessoal, vamos partir então para a terceira e para a quarta necessidade. Ela, na verdade, é uma única necessidade dividida em duas, que é a atuação, né, no caso a manutenção por parte das equipes de manutenção em áreas que têm restrição de pessoas, né, que as pessoas não podem ficar transitando, não possam transitar ou não possam ficar por um longo período ali, tá? Quais regiões que são essas? Regiões de difícil acesso, com altitude muito grande, enfim, problema aí com animais da própria região, problema com falta de iluminação, por exemplo, no interior de um túnel, problemas com atropelamento, tá? Mas o principal, que é uma necessidade também da Vale, é a atuação das equipes de manutenção em áreas que, por exemplo, como Barão de Cocais, né, que tem restrição de passagem de pessoas por risco de desabamento. Então, essa é uma das necessidades principais da terceira e da quarta solução que foi demandada por parte da empresa. É como atuar nesses locais, né? Por quê? Dentro de túnel com restrição, há geralmente dificuldade para se comunicar por rádio, tá? Pode ser que tenha problema com o funcionamento de celular e também na questão da passagem do trem, né? A equipe só pode trabalhar dentro do túnel entre o lançamento de um trem e outro, né? No intervalo do headway. Então, esse problema gera principalmente atropelamento no interior do trem. É uma das questões. Então, a terceira e a quarta solução, elas trabalham justamente de como fazer manutenções em túneis, em áreas com restrição, sem utilizar tanta exposição do ser humano, uma solução que também tem que ser tecnicamente viável, desejável, é demandada pela empresa, e financeiramente viável, de fácil implantação também. Uma das necessidades também de se trabalhar em túneis é o problema de gabarito. Gabarito do túnel é o quê? Gabarito no sentido de medidas, tá? O túnel, ele muitas das vezes tem a medida restrita. Então, para você entrar com uma máquina muito grande, tem um problema, uma máquina de manutenção. E o próprio espaço reduzido do túnel gera um problema, porque geralmente você tira o dormente de forma lateral. E o túnel sendo muito apertado gera aquele problema. Então, você não consegue automatizar ou mecanizar a sua operação, ficar algo muito manual. Você tem que fazer a manutenção na unha, né? Como o pessoal da Brita diz, né? Fazer a manutenção na unha. Então, esse é mais um dos problemas, né? Então, tem condições desfavoráveis, chuva, desabamento de talude, desabamento de, enfim, encostas em geral. A questão das barragens também, que é algo muito perigoso e que é uma necessidade não só da MRS, é da Vale, enfim. O local, né, é sujo, úmido, com pouca iluminação, não é tão
atrativa ao ser humano, problema de comunicação, problema de espaço, dificuldade para manutenção mecanizada e automatizada, beleza? Então, pessoal, são essas 4 necessidades, tá? 2 da operação, 2 da manutenção, tá ok? Primeiro, rastreabilidade, tá? Que eu já expliquei para vocês. A segunda, resto de minério, de ferro, principalmente minério, mas outras coisas grudam também, no fundo do vagão. Problema com manutenção em túnel com restrição e problema em manutenção em áreas que tem restrição de circulação de pessoas, seja uma restrição integral ou seja que as pessoas podem ir por um curto espaço de tempo. Pessoal, o foco é principalmente automatização ou operação remota, tá? Por exemplo, algumas locomotivas já estão circulando de forma remota, ou seja, o operador controla ela sem estar dentro da locomotiva, tá? Isso está sendo testado no mundo todo, não é Brasil, tá? Por quê? Justamente para movimentação de máquinas em locais que tem perigo de estourar uma barragem, ou cair um talude, ou ocorrer um acidente em geral, tá bom? Vou deixar aqui embaixo o link da matéria, tá? Se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato comigo que eu tento repassar ao pessoal da Neoventure, né? Enfim, um pessoal muito bacana, já cheguei a conversar com eles algumas vezes e eles estão com uma proposta muito amigável à inovação. Tá bem, pessoal? Basicamente é isso, são as 4 propostas, tá? Eu tentei aqui de forma resumida passar para vocês as principais necessidades, o que não foi testado, o que já foi testado, algumas ideias que eu tenho em mente, mas eu não vou colocar em prática. Então já dei uma adiantada para você, se você quiser criar uma solução, beleza? Deixa o like, se inscreva, compartilhe o vídeo com aquele seu amigo criativo, aquele seu amigo que trabalha no TI, na automação, na ferrovia, que está estudando. Beleza, pessoal? Até a próxima. Tchau!